pessoal, eu vou ensinar aqui como é que faz aquela recursão que o Valdir passou na última aula, tá? A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: tem recursão indireta nessa função? Ou direta? Aí você pode pausar o vídeo aí e pensar. Ó, vamos lá então. Recursão direta a gente já vê que A produz A aqui, né? Então isso aqui já é uma recursão direta. Agora, indireta, pensa comigo. Esse S aqui, ele produz um tal de A, beleza? Esse A produz um tal de S. Então, tem uma recursão indireta acontecendo aqui. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, e se não entender agora não tem problema, depois pode me chamar que eu explico, é que na gramática e os analisadores sintáticos, a gente tem símbolo terminal, que são as letras minúsculas, A, B, C, e tem os não terminais. Os não terminais. Vou botar 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, que são as letras maiúsculas. Tá, beleza? Ah, mas Matheus, o que é isso? Entenda que terminal são considerados testes. E os não terminais são consideradas funções. Como assim, Matheus? Se aqui esse A produz AC aqui, tá vendo? A produz AC. Se isso aqui é uma recursão direta, tá? A produzindo um AC. Mas se isso daqui fosse desse jeito aqui, ó. A produz C. Se fosse desse jeito aqui, não teria recursão direta aqui. Ah, Matheus, por quê? Como eu disse, C são testes. E teste não. Os não terminais são testes. Os terminais, que são as letras minúsculas, são testes. Os não terminais, que são as letras maiúsculas, elas são funções, né? Então, quando esse A aqui vem para chamar esse C, ele primeiro testa alguma coisa para depois chamar o A. Então, tem um teste que não é uma recursão direta. Antes dele chamar esse A aqui, ele tem que passar por esse teste que é o C, certo? Então, sabendo isso, que é um detalhe importante, vamos continuar fazendo aqui o negócio. Primeira coisa, a gente tem que resolver. Quando a gente tem uma recursão indireta e uma direta, a primeira coisa a se fazer é resolver a indireta. Então, para resolver a indireta, assim como no outro vídeo, a gente tem que renomear as letras aqui, né? Eu vou chamar aqui de S, vou chamar de x1, e aqui A, vou chamar de x2. Vou passar essa parte aqui para baixo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x1 produz x2 e A ou B. x2 produz x2 e C, ou x1 e D, ou vazio. Fica desse jeito, eu só passei a letra para baixo. Eu só mudei onde era S eu coloquei x1, onde era A eu coloquei x2. Quiser pausar o vídeo aí para ver se é isso mesmo, pode ficar à vontade. Feito isso agora a gente vai ter que fazer aquela regrinha do IJ, que depois, se não tem uma regrinha por trás disso, que qualquer dúvida pode me perguntar, tá? O I sempre começa de 2 e o J começa de I menos 1. O I vale 2. 2 menos 1 vai valer 1. Então, começa de 1, tá? Então, como eu disse, procura saber essa regrinha do IJ aqui, porque no caso nosso, a gente só tem os valores 1 e 2 aqui, sabe? Se tivesse 3, 4, esse aqui ia ter outros valores. Então, mas eu não vou explicar isso agora não, porque pode confundir a cabeça, nem eu tô tão bem assim para poder falar com seriedade sobre isso aqui.
Então vamos lá. Qual o lugar que tem um i produzindo, um 2 produzindo um 1? Você olhar aqui, ó. 2 produz 1. Ele produz um aqui, tá vendo? Nessa produção aqui ele não produz um, mas tudo bem. A gente olha a próxima. Nessa produção que ele produz algum 1, produz, ó, x1 aqui é 1, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa, nós vamos trabalhar essa sentença aqui, e onde tiver o x1, nós vamos colocar o que ele produzia, né? Ele produzia o que? Ele produzia um tal de x2 e A ou um B. Então, vamos fazer aqui uma setinha para baixo. Vamos repetir a sentença de cima que nós não mexemos nela. E na sentença de baixo que a gente está mexendo, onde tinha um, a gente vai colocar o que ele produzia, né? Então aqui, nós vamos colocar o x2 e o A. E repete o D, né? Porque o D, a gente não mexeu nesse D. Nós só mexemos nesse elemento aqui. Ou B e D. Ué, Matheus, onde é que tá saindo esse B e D? O D era daqui mesmo. O B era da outra produção do x1. Certo? E aqui nós repetimos aqui o vazio. Esse vazio aqui. Feito isso, nós já tiramos a recursão indireta. Nós só temos recursão direta agora. Já que nós temos recursão direta, nós temos que fazer o quê? Onde acontece a recursão direta, que é x2 produz ele mesmo, e aqui também, nessa e nessa, nós vamos retirar esses caras e vamos deixar só esses outros dois aqui. E nesses dois, tem uma regra que quando você retira elementos, produções, você precisa adicionar um novo termo naquelas que sobraram, né? No vazio, a gente não vai adicionar, tá? Em todos menos o vazio, pelo menos foi isso que eu entendi. Então, vamos adicionar um x3 aqui. Vai ficar assim. x1 nós não mexemos. x2 nós vamos tirar essa e essa. E vamos repetir aqui o que ela já estava produzindo. Adicionando o novo termo x3 para compensar essa tirada desse cara e desse cara. E o vazio aqui. Como eu disse, não precisa botar x3 aqui no final também não, tá? Não precisa fazer assim não. Pelo menos o que eu entendi, não precisa. Quando é vazio, não precisa, tá? E agora, como nós adicionamos um novo termo, nós precisamos falar sobre ele. Então a gente coloca aqui, ó, x3. O que a gente vai colocar nesse x3? Nós vamos colocar os elementos que saíram da recursão direta. Nós não tiramos esse cara e esse cara. Nós vamos colocar, presta atenção nisso, pessoal. Nós vamos colocar aqui os termos que foram retirados, menos o termo que estava dando problema. Como assim? Qual termo que estava dando problema aqui? O x2 produzia x2. O termo que estava dando problema aqui não era o C, era o x2. Ó. Esse termo aqui que estava dando problema. Era esse termo aqui que estava dando problema. O C, o A e o D, coitado, ele não tem nada a ver com isso. Então nós vamos colocar eles aqui embaixo. C e uma Ré. Quando nós adicionamos um novo termo, no final da produção nós adicionamos ele de novo. C, x3, A, D, x3. Adicionamos ele no final de novo. Ou vazio, né? E aquele negócio que eu falei, pessoal. Aqui, se fosse o contrário aqui, se fosse assim, ó, x3 produz x3 e C, se colocar desse jeito aqui, não tá certo não. Porque se você coloca desse jeito, x3 produzindo x3, você está criando uma nova recursão direta. Então, o certo é colocar um teste. O teste tem que ficar antes. Como assim? Tem que ficar desse jeito. x3 produz C, x3. Esse C aqui é o que impede de acontecer uma recursão direta.
Feito isso, basta voltar e passar para como era antes, né? Antes a gente falou que S é igual a x1, que A é igual a x2, e agora o x3, né? Quem que a gente vai chamar de x3? Vou chamar de x. Né? Vou substituir esses valores aqui de novo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar S produz Azinho, Bzinho, A produz B, D. X3 é quem? X3 é X. Ou vazio. E X produz C pequenininho, X ou Azinho, Dzinho, X ou vazio. Certo? Só passei onde era x1, passei para S, onde era x2, passei para A, e onde era x3, passei para X. Beleza, pessoal? Obrigado aí.